O texto, o texto do Jean-Jacques Moscovitch, nós paramos na página 81, não é isso? Espera aí, eu vou ter que voltar nele aqui. Capítulo 5. Terminou o 4. Terminou o 4. Entra no capítulo 5, de uma transmissão à outra. Não é no dizer, não, né? É. É no dizer 5. Tá. Estou com ele aberto aqui. Qual é a página? 81. Capítulo 5. 81? Isso. Capítulo 5. De uma transmissão à outra. Isso? A Flávia que vai comandar, ela chegou aí. Mas antes de começar, no segundo parágrafo da página 81, eles estavam trabalhando a questão do ensinamento da psicanálise, que é uma questão difícil, né, de se... ou seja, a transferência de trabalho. Aí, num dado momento, ele diz assim: o ensinamento da psicanálise consiste em que o analista ensinante se saiba em posição de sujeito, não é? Uma posição subjetiva, simbolizante, etc. E tal. No sentido inverso da posição do analista a do analisando, não é? Então, aí tem a questão do trabalho de transferência, não é? E transferência de trabalho. Então, ele fala no sentido inverso da posição do analista a do analisando, colocando um auditório em lugar de ser, então, ensinado. E há um texto do Lacan, acho que é a terceira, que ele se refere ao auditório como o lugar de causa, né? Que ele diz: aquilo que eu afirmei fundo tão só como sempre tive em relação à psicanálise, mas o auditório, vocês, ele diz, é o que me causa, não é isso? E, nesse sentido, há um texto belíssimo, nós temos traduzido na escola, quem quiser, da Mayelt Viltar, Os Públicos de Freud. Se lembra, Tereza, desse texto? É um texto muito bom sobre essa questão do público. Então, eu me pergunto o seguinte: há o analista em percurso, e que Lacan vai afirmar, Freud também, não é? Dizendo que para alguém se tornar psicanalista, uma psicanálise é necessária, mas não é suficiente. Então, aí tem toda uma mebianização, e o que faz essa torção é o sujeito do inconsciente, que não está ali tão presente, tão pregnante nesse início de um trabalho de análise. Isso aí é todo o fruto de um trabalho, não é? O sujeito vai para uma análise, começa a falar das suas questões e por aí vai. E a inserção, não é? Quer dizer, uma psicanálise pessoal é necessária, não é? O discurso analítico, que ele está falando aqui, a relação analista analisando, mas não é suficiente. Então, entra aí a instituição. Mas o que caracteriza esse lugar? Eu diria esse ninho, né? Para que algo possa ser gestado a partir do sujeito do inconsciente, que vai se chamar um grupo analítico, não é? Um grupo analítico, que
há um texto da Colette Soler, naquele livro que tem um amontoado, um ajuntamento de textos sobre a instituição psicanalítica, em que ela vai distinguir esse agrupamento analítico de 3 maneiras: de associação, essa que vem lá desde Freud, a IPA, né? Sociedades e depois escola, preconizada, introduzida por Lacan, a partir de uma razão lógica do ensinamento dele. Houve uma exigência, se fez necessário o conceito de escola. Então, ela diz ali, associação, a IPA, por frisar que o efeito de grupo joga ao máximo contra o efeito do discurso. O efeito de grupo, psicologia de grupo das massas, joga contra o efeito de discurso. Temos o corporativismo comunitário. Temos o corporativismo, como uma associação médica, né? O corporativismo médico, comunitário. Aí depois ela diz sociedade, segundo o modelo de uma sociedade científica. Implicaria em deslocar o acento do aspecto comunitário, corporativo, que há na associação para o problema do saber. Então, a sociedade é um passo além em relação à associação. Na psicanálise, há uma aporia do saber, e que não todo é saber. É interessante que há uma passagem nesse texto que ela vai falar, olha que aí entra como trabalhar essa questão, porque uma coisa é o que a gente lê, o que é o ensinamento, a posição de docente, do analista no cartel, que está como sujeito barrado, etc. E outra coisa é como é que se organiza isso em termos de grupo analítico. Ela diz o seguinte: há um procedimento comum às instituições psicanalíticas. 2 pontos. Pode-se estudar as variações concretas dos grupos analíticos em função de uma estrutura, que é a do discurso analítico em suas relações, em suas relações com os outros discursos. Isso é interessante. Não quer dizer que no grupo analítico, numa escola, você tem ali o discurso analítico propriamente dito. Ele está sempre numa relação com os outros discursos e sempre minimizando os efeitos do discurso do mestre. Por isso é que se diz que uma das boas maneiras, não é, possíveis de levar adiante a formação de um futuro psicanalista é que, nesse trabalho de cartéis, possa se minimizar ao máximo o efeito da presença do mestre. Não é? Sempre se elege alguém que tem um percurso maior, isso ou aquilo. Então, há essa queda. E aí ela vai dizer o que é uma escola de psicanálise, que seria o lugar que vai acolher, não é, essas transformações, essas mutações a partir do sujeito do inconsciente. Que é esse sujeito do inconsciente que Lacan vai introduzir a terceira forma em relação de um dizer verdadeiro que funda o saber no conceito de escola,
se diferenciando de associação e de sociedade. Vai dizer, a escola mantém o acento colocado na problemática do saber. Porém, o desloca para a sua elaboração e para o problema da formação do psicanalista. Uma escola faz referência ao ensino. E eu acrescentei aqui, isso eu peguei de uma entrevista do Jacques Lamillère, que uma escola, o que vai caracterizar verdadeiramente uma escola, e é isso que levou Lacan a fundar a escola e introduzir a questão do passe e do passador, pegando aquela passagem do livro do Jean Clavel, que numa reunião do conselho lá do diretório da Escola Freudiana de Paris, que ele diz, bom, se a gente não sabe o que é um psicanalista, vamos perguntar para esse que pretende se tornar psicanalista. Aí introduz o passe. Então, a escola ela vai ter que trabalhar e se virar. Ela seria o lugar onde não se sabe o que é o psicanalista. A escola é o lugar, por excelência, da ignorância a propósito do que é um analista. Então, aí a gente volta para o texto para ver o que isso pode introduzir de questões, porque o que importa aqui são questões. Vamos lá, Flávia? Flávia? Oi, vamos lá. Página Tereza 81, né? Isso. A Tereza que lê muito bem. Tereza? Nazar, posso fazer a pergunta? Qual é o Eu nome desse gosto livro de da ler. Colette de A Soler? Tereza Nazar. Gosto de Tereza Nazar. Isso. Esse livro de cor ocre, meia avermelhada, que tem vários aqui, ó. textos da psicanálise da civilização. Eu tenho. Show. Qual que é a Então, página? ali tem um texto escrito sobre instituição. É só procurar, instituição. Ele é Página- belíssimo. Ele é um texto muito interessante sobre a inserção do psicanalista na escola. Eu estou chegando de férias agora. Eu sei que vocês já devem ter colocado no grupo, mas pode repetir o nome do livro rapidinho? É A Psicanálise psicanálise na na Civilização. civilização. É um Nossa. livro que tem vários textos. Ah, isso eu ouvi você falar. E a última parte é só De quem sobre é? passe. Psicanálise, Colette civilização. Soler. Soler. Colette Soler. Tá, eu vou correr atrás, tá? Obrigado. Não, você já leu esse texto. Eu me É lembro. provável, né? Você já leu. Eu posso ter lido, mas a memória é sua. Vamos lá, então. Prazer em rever vocês, gente. Estou chegando. Vamos lá. O Fez- ensinamento, é isso? De uma Não, transmissão a outra. a outra. Tá. Então vamos lá. Capítulo 5, de uma transmissão a outra. A efetuação do analista. No analista, a efetuação no analista de sua divisão de sujeito implica no insustentável de sua posição, bem como num retorno a Freud, feito depois de Freud, pelo enigma do desejo do analista. Há, pois, uma questão de instituição, aquela que iria assegurar a transmissão da psicanálise. Uma outra surge, surpresa própria à experiência. Primeiro, pelo fato de que o sexual na prática não é unicamente o do macho como perverso polimorfo, nem a reedição na transferência do sexual infantil.
e que a transmissão não seja toda simbolizável, pois ela é descompletada pelo real da experiência. É preciso que abordemos a relação entre transmissão e gozo. Pagar caro por estar preso ou não aos significantes do grande outro, estar ou não na falta, corte e bordo como gozo fálico e ou gozo do outro. Eis onde o laço analítico vai se constituir. Gozo fálico. Um sujeito de seus significantes articula-os em demanda, a ponto de esperar deles e até mesmo obter deles satisfação. Sendo reconhecido pelo outro, sua decepção surge de ser satisfeito. Daí o relançamento estrutural da questão do desejo a fazer-se escutar cada vez mais. Advém, assim, a aporia da posição inconsciente do sujeito, sem a qual ele não pode se identificar ao tipo ideal de seu sexo. Écrit, página 685. Da queda desse ideal, passa-se a suposição do gozo do outro, como passível de ser suposto com efeito e cuja trama se produz no Édipo, no sentido de Freud. Por não se estar mais nos significantes da demanda, a transferência, e por pagar o preço de sua desaparição como verdade do desejo, eis que surge a perda. Vocês estão acompanhando? Estão entendendo? Está falando do passante, né? Isso. De imediato, eu acho que o que está sendo mirado é a questão do passante, porque essa é a questão desse grupo, mas o que eu estou entendendo agora é que ele está falando da posição do analista, e desse analista que surge ao final de uma análise, se é que eu entendi. Exatamente. Ah, bom, ok, obrigada. Da queda desse ideal, passa-se a suposição do gozo do outro, do grande outro, como passível de ser suposto com efeito e cuja trama se produz no Édipo, no sentido de Freud. Por não se estar mais nos significantes da demanda, a transferência, estou repetindo um pouquinho, tá? E por pagar o preço de sua desaparição como verdade do desejo, eis que surge a perda. Aparece, então, a privação do gozo e a exigência da transmissão a partir desta falta como sintoma. Então, a exigência da transmissão, né, aparece aí. Eis o sujeito colocado como grande outro por aquele que demanda e o reenvia a não se identificar com seu gozo fálico em sua fantasia, mas sim com um gozo que é sempre outro. Neste ponto, o analista sabe estar em posição de semblante, onde a suposição, como tal, é gozo do outro. Eu acho que podia Eu acho esse parágrafo bem complexo. Eu também estou pois achando. é. Que bom que eu não estou sozinha. Muito complexo. Vamos frase por frase, né? Eu acho melhor a gente voltar ali no gozo fálico. Eu acho que quando ele começa essa história do pagamento, né, que ele diz assim: pagar caro por estar preso ou não aos significantes do grande outro, estar ou não na falta,
corte e bordo como gozo fálico e ou gozo do outro, eis onde o laço analítico vai se constituir. O laço analítico, ele está falando da relação do analisando com o analista. Exatamente. Ou ele está falando, aí que está a minha dúvida, ou ele está falando desse tornar-se analista, porque um pouco antes, né, quando ele começa a enumerar aqui, pelo fato de que o sexual na prática, blá, 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 eu estou entendendo que justamente ele está colocando a condição do passante, né? Então, será que aqui... O que você entende, Tereza Eu Meloni? estou entendendo que ele está falando exatamente dessa passagem, da Pois relação Diga, diga. Congelou. E congelou. É. Caiu. Cadê ela? falou Caiu. onde caiu. É isso, foi em ato. Né? Ele está falando dessa passagem, quando analista e analisando, onde cai o analista e o analisando. Porque ele está falando aqui de um pagamento que é caro por estar Isso. preso ou Isso. não, os significantes do outro, estar ou não na Para mim, falta. fez questão, quando ele falou do pagamento por estar preso, eu entendo. Agora, quando ele diz por estar preso ou não, quer dizer, há um pagamento de quando está preso, mas há também... Porque eu acho que ele está colocando em Deixa eu questão, terminar a Tereza, frase, se o Tereza. sujeito, Deixa eu de terminar a fato, frase, está Tereza. na situação do passe ou Terminar- não. Deixa eu terminar a frase, colega. Desculpa. Quando Desculpa, eu não ouvi. paga por estar preso no significante do outro, isso para mim está claro. Agora, pagar quando não está preso o significante do outro, eu acho que ele está apontando para um outro tipo de pagamento que eu não entendi. Eu tô supondo que esse outro tipo de pagamento é a responsabilidade na transmissão, só pode ser. Só pode ser, porque ele está falando de transmissão aqui. Ok. Sim. É o que eu acho, não tenho Faz certeza. sentido para mim, faz sentido. Então, vamos voltar aqui nessa história do gozo fálico? Vou repetir, tá, gente? Gozo fálico. A gente, na repetição, de repente, aprende alguma coisa. Vamos lá. O sujeito, de seus significantes, articula-os em demanda a ponto de esperar deles e até mesmo obter deles satisfação. Sendo reconhecido pelo grande outro, sua decepção surge de ser satisfeito. Daí o relançamento estrutural da questão do desejo, a fazer-se escutar cada vez mais. Advém, assim, a aporia da posição inconsciente do sujeito, sem a qual ele não pode se identificar ao tipo ideal de seu sexo. Da queda desse ideal, passa-se a suposição do gozo do outro, como passível de ser suposto com efeito e cuja trama se produz no Édipo, no sentido de Freud. Bom, por não estar mais nos significantes da demanda, a transferência, e por pagar o preço de sua desaparição como verdade do desejo, eis que surge a perda. Ele está falando aqui como é que se opera a perda ao final da análise. Só pode ser isso, né? Aparece, então, a privação do gozo e a exigência da transmissão a partir desta falta como sintoma. Eis o sujeito colocado como outro por aquele que demanda e o reenvia a não se identificar com seu gozo fálico e sua fantasia, mas sim com um gozo que é sempre outro. Neste ponto, o analista sabe estar em posição de semblante, onde a suposição como tal é gozo do outro. Esse final, eu penso que, para mim, ficou me lembrando o ponto da Constituição do Santome. E quando ele diz o analista, nesse momento, vê que é semblant, eu acho que está se referindo a qualquer analista, tanto ao analista que caiu, quanto o analista que está se colocando agora nessa responsabilidade da transmissão, como você disse.
Está para todos os analistas. Não, Ele eu tem que escuto o que você saber, está falando, mas eu não tenho muita clareza se é ele isso, tem que, não. para mim, o analista sempre tem que saber que está no lugar do semblante, tanto em qualquer momento, né? Não, ele tem que saber, mas Ao será que ele final de está uma se referindo análise, aqui a isso, especificamente? Não foi sei, o que Tereza. eu Vamos ouvi. ler mais um pouquinho para a gente Só uma tirar a dúvida? questão, e essa ideia da suposição do gozo do outro? O que que seria isso, assim, no final de uma análise? Como é que a gente pode pensar isso? Que é um gozo que Não, só é Ele, suposto, né? ele diz que é uma perda dessa suposição, não é não? No final de uma análise? não, Mas aqui acho que ele está colocando outra coisa, ele está colocando assim. é, Porque eu acho que ele está falando da questão especificamente da questão da transmissão, que é o que interessa aqui. O título é de uma transmissão à outra, né? Isso, isso. Então, algo se transmite na passagem de analisando a analista, ok. Há uma perda que se opera aí. O que se transmite? Um ponto de real de Sim. uma perda, ok. Isso aí todos nós entendemos, beleza. Mas quando ele enfia aqui esse negócio de transmissão, né, colocando aqui, esse parágrafo aqui, eu acho ele confuso, por não se estar mais no significante da demanda, ou seja, tornou-se analista, e por pagar o preço de sua desaparição como verdade do desejo, eis que surge a perda. Ok, mas aí aparece então a privação do gozo e a exigência da transmissão a partir desta falta como sintoma. Isso. Eis o sujeito colocado como o outro por aquele que demanda. Aí eu acho que ele está voltando à questão de uma transmissão que se opera já o analista na posição de semblante para os seus analisandos. Isso. sim, Ele está também colocando isso, concordam? sim, Eu Então, acho que sim. beleza. Aí ele diz assim: eis o sujeito colocar blá 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 e o reenvia a não se identificar com seu gozo fálico e sua fantasia, ou fálico. seja, a não se valer da posição que lhe é ofertada pelo analisando para se colocar numa posição fálica, porque é uma posição fálica de dar sentido. Eu estou entendendo assim. Ele é semblante. Semblante do quê? É isso que eu acho que ele vai desenvolver aqui, né? Ele Mas é aí, É, será semblante. que ele está... A impressão que dá é que ele está falando assim que no final da análise, né, o lugar do analista tem a ver com abre mão desse gozo fálico para entrar Na essa posição de gozo do suposição outro. do gozo do outro. Mas esse Pois é, gozo do outro é puro semblante. É Sim. isso que ele está dizendo aqui. Ele diz assim: neste sim, ponto, o analista sabe estar em posição de semblante, onde a suposição como tal é gozo do outro. Isso. sim. É o que ele está dizendo aqui. Suposição. Nazala falou lá. Suposição. Suposição, exatamente. Então vamos lá. Assim, a dissolução atual dos lugares reais de passante, passador, olha que bacana que ele diz aqui: passador, júri, evoca o situar-se como passador numa posição feminina de gozo, Isso. onde o analista procede deste único laço com outros analistas, vizinhança de lugares possíveis de se supor precisamente os do gozo fálico e ou gozo do outro, vizinhança do sentido e do não senso, de analisando e analistas. Ele bota analisando no singular e analistas, oscilando em torno de um resto inexorável. Preço a ser pago pelo fato de haver a psicanálise, de haver o inconsciente. Daí insiste a escolha forçada por um e sem outro, de instalar a psicanálise em alguma parte do social ou deixá-la entregue ao seu próprio destino, a sua virulência como discurso perante os outros. Quando você respondia para a Flávia sobre gozo,
o gozo do outro, me veio a ideia dessa posição feminina. E no Sim, feminino seria um gozo outro. exato, exatamente, É. Tereza. Certinho. É o que Concordo é com o que você. está escrito lá em cima, que Teresa Nazar leu como gozo do outro, mas está lá no primeiro que é gozo outro, lá no pagar Ah, caro por Isso, estar preso. eu estou sem isso, livro, tá? Então eu não tenho lá em cima. Desculpa, está lá no Ah, segundo ótimo. parágrafo, está lá, pagar, Obrigada, tá esse gozo obrigada. outro. Isso. isso, É, é, isso, é isso que ele se refere à questão da formação do santo homem, né? Que isso, fala no Joyce, santo homem, né? isso. Que é do Semblé que se trata. Então vamos lá, gente. É, singularmente, como mostra a obra de Serge Leclerc, rompre le charme, manuel pour le désenchanter. Rompe os charmes, manual para os desencantamentos da psicanálise. Exatamente, quebrar os encantos, manual para os desencantados da psicanálise, desencantamentos ou desencantados. O Édipo freudiano, com a preeminência na estrutura do assassinato do pai para a constituição do sujeito, deixa não recalcada, ancorada, não simbolizada, na reserva, a questão do feminino na psicanálise, legado freudiano para seus seguidores, como se sabe, desde Lacan. Querem que leia de novo esse parágrafo? Não, para Sim. mim tá bom. Tá bom? Tá. Tá bom. A mim. 2. Simultaneamente ao modo de transmissão que quer atingir uma gestão do freudismo, entre parênteses, Sociedade de Sabedores da Psicanálise, Gestão. parênteses, e a elaboração de estatutos em vista da formação de analistas, Hum, existe o grande outro, entre aspas, modo de transmissão. É hum, aquele que não caminha sem o primeiro, este que, precisamente, hum, se dá como objetivo colocar em oposição construtiva discurso analítico e discurso do mestre, ato hum. analítico e instituição de psicanálise em associação jurídica. Vamos chamar o Vou Luiz ler, Alberto aqui para ler vou esse parágrafo. repetir, está pensando mesmo. Que ele não saiba que a gente está falando isso aqui. É melhor nem gravar. Então vamos lá. Esta opção de colocar em ato, agora vem uma coisa interessante. A, a transmissão deve evitar situar-se como duplo do ato analítico, ou seja, da atopia da função analista no social e, no entanto, também não apagar, não dissolver a outra via, que não se opõe a ela, mas lhe serve de bordo. É bacana porque ele está falando que a instituição faz bordo para a escola. É Hum, isso que eu estou entendendo, né? Ambas são com efeito desta estrutura de biface mebiana, hum, aquela própria à língua, como Freud nos indica, por exemplo, em seu artigo, do sentido oposto nas palavras primitivas, do sentido estético, né, que é como a gente traduziu. Uhum. Desta divisão, espalto, própria transmissão da psicanálise, os efeitos fazem corte, sincronicamente, e interpretam-se e assim se inscrevem numa relação de coesão, de punção, de equivalência sem confusão. Eu queria acrescentar um pouco quando eu fiquei lá atrás, quer dizer, acompanhando. Fala, Teresa, A onde? instituição faz borda para numa escola, para a formação do analista e tal.
Mas eu acho que o grande pulo do gato é que essa borda é mebiana, ou seja, Ele ela é diz aqui. aberta. É. Não, eu sei que você sabe, Não, mas não, ele diz aqui, é isso que eu quero dizer. não, ele está dizendo depois, eu só quis reforçar Sim, que sim. é muito importante para a É. gente distinguir, né? Não há como você definir a instituição, não há como juntar, digamos assim, instituição e formação do analista, né? O que ele está falando aí. É sempre disjunto. Não é que não haja instituição, mas não se É pode uma chamar. articulação, é uma Exato, articulação exato. mediana, como você bem Eu lembrou. acho que a instituição institui, mas ao instituir não pode fazer cerca, né? Não Ah, pode... exatamente. Borda não é cerca. Exatamente, por isso que eu estou Borda não é ressaltando aqui cercadinho. eu estou ressaltando para mim mesmo, para o Luiz Alberto que habita em mim, esse Coitado, esclarecimento. Não, coitado. é o Luiz Alberto e todos nós, Ele como tem feito um esforço, assim, que eu tenho acompanhado de longe, evidentemente, mas ele tem feito um esforço enorme nos estudos dele de Lacan. Eu acho isso bacana. Mas a questão dele não é estudar, porque estudar ele é sempre melhor que todos nós. A questão dele é a análise, pessoal. Mas Olha aí. análise. Vamos avançar. Vamos lá. Tereza, ele faz Tá análise. bom. Vamos lá. Onde é que nós estamos? Ih, já me perdi. Deixa Desta eu dar um divisão de pitaquinho pauta. aqui. Deixa eu dar Fala, um queridinha. Olá a todos, que eu cheguei Oi. Ei! atrasadérrima. Bom, ele está falando aí, de algum modo, da psicanálise em intenção e extensão. Isso, Hum, isso. Disso que ele está falando, pelo que eu estou entendendo. Então, onde é que nós paramos? Ah, já sei, já sei. Tal sincronia é evocada por Freud em seu artigo. É isso? Não, é uma Não, eu divisão acho que das é um pouquinho pautas. antes. Ou instalar a Isso. psicanálise. Ou instalar a psicanálise em estatutos fundadores de uma associação e ou deixá-la entregue ao seu destino. Foi aqui que a gente parou. Foi. Então, tal sincronia é evocada por Freud em seu artigo de 1925, que é a análise leiga, ou confiar à universidade médica o saber próprio à experiência, ou fiar-se na verdade da prática, no desejo do analista, na entre parênteses, ele bota o entre parênteses, inconsistência do discurso psicanalítico, que somente pode se vestir com os outros discursos. Interessante. Um corte como este poderia ser apenas o eco dos acontecimentos próprios à parte aleatória da história de toda disciplina, à qual a psicanálise não escapa. Não seria possível ver-se aí simplesmente a ideia própria, a formação no seio do movimento psicanalítico? Vide o resultado da vitória da tendência berlinense a instaurar institutos de formação em cada sociedade local para responder à formidável demanda de análise depois da Guerra de 14-18? Não. Como mostra o livro de Mustafa Safwan, já citado acima, Bernfeld, em suas duas conferências de São Francisco, 1950 e 52, a propósito de seu eventual instituto, entre aspas, livre, ainda que a doença de Freud justificasse a fundação do Instituto de Berlim como maneira de salvaguardar o pensamento do mestre, o aspecto profundamente estrutural e não de simples coincidência fortuita da questão da transmissão. Com efeito, no seio da comunidade psicanalítica, dois modos dividem a transmissão. Vamos chamá-los, por ora, o ato de fundação, que vem determinar uma linha, PA, e até mesmo a linha de conformidade freudiana
ou lacaniana, que ele botou entre aspas, o ou lacaniana, e, por outro lado, o ato analítico, como atopia do desejo do analista em relação ao gozo do outro, o que não implica em nenhuma dispersão exacerbada, nem em perda do gume da experiência, antes, pelo contrário. Espera lá, vamos Vamos destrinchar isso. Essa frase aí é capciosa, né? Então, tem a IPA de um lado E tem a escola de e tem Lacan a de Lacan outro. e por outro ainda, Isso. o ato, o que quer dizer isso? O ato Que seria analítico o ato analítico. como atopia do desejo do analista. Por que Isso. que ele está dizendo que o ato analítico é atópico em relação ao desejo do analista? Não, Em não. relação o ato analítico como atopia do desejo do analista, sim, isso. em relação ao gozo do outro. Ele não é atópico ao desejo do analista, não é isso. Ele está dizendo que justamente o ato analítico é atópico, né? Ele, ou seja, quando você coloca, eu estou entendendo assim, quando você coloca em cena, né, Sim. a presença do desejo do analista está lá, né? O que acontece? Todas essas, eu estou entendendo assim, tá? Toda essa organização institucional não se sustenta. A instituição, como ele está falando aqui, a instituição berlinense ou a instituição parisiense, lá, proposta por Lacan, ela serve como meio, né? Que ele estava falando antes de você chegar, inclusive. Ele estava falando antes, né, de como se dá a questão da transmissão a partir do passante. Ok. Mas ele vai falar de que você precisa de ter a instituição onde a escola pode vigorar. Né? É isso que eu estou entendendo. Só que ele está dizendo aqui que o ato analítico é atópico a isso. Eu estou entendendo isso. É atópico ao gozo do outro. É o ato analítico que coloca. Ele é a atopia própria ao desejo do analista. Atopia, exatamente. Ele é a atopia, exato. Do desejo do analista em relação ao gozo do outro. Isso. Porque o gozo do outro é aquilo de que todo mundo é gozado. Exato. O gozo do outro é isso. Né? Todo mundo é gozado por esse outro que não existe. Exatamente. Mas que, por outro lado, você tem que instituir esse outro, porque senão não haveria sequer a possibilidade de uma análise. Falante, não haveria sequer a possibilidade do falante. Do falante, exatamente. Mas no aspecto que a gente está analisando aqui, Tereza, da análise. A análise ela implica a instituição desse outro como semblante. É semblante. Né? O analista ocupa uma posição de semblante. Agora, assim, eu estou aqui viajando, que ele, quando está falando dessa articulação, como você chamou, entre instituição e transmissão da psicanálise, ele vem pensar, né, pescar o ato analítico como isso que faz essa quebra. Sem dúvida. Eu acho isso. Sem dúvida. Eu que tenho trabalhado aqui com a questão do passe, eu vejo muito isso, né? Quer dizer, o passe com toda essa estratégia, digamos assim, enquanto dispositivo, né? Essa estratégia do dispositivo e tal, para poder deslizar, para poder circular naquilo que é instituído, porque é uma instituição. Exatamente. E o ato analítico está sempre marcando essas bordas. Uma disjunção. Essas bordas, essa disjunção, esse litoral. Fala, Nazar, desculpe. Não, eu passei para a Tereza Nazar, um livro que está em espanhol. Maravilhoso, sobre semblante. Parece que é o único livro que existe. É muito bom esse livro. É do Jacques Lamillère, porque surgiu no final de semana, lá na Ali, essa discussão sobre semblante. Isso. Que Marie-Christine está desenvolvendo. E ali tem uma frase
logo no início, Vou pegar o meu. que me leva a dizer que o analista não ocupa lugar de semblante. É como se diz, porque no seminário 20 está traduzido a frase é assim: eventualmente, muito eventualmente, ele repete dessa maneira. O analista, Mulheres e Semblantes. o analista faz, às vezes, de semblante de um objeto pequeno a, ou seja, isso que é dado transferencialmente. Ele está falando do discurso do analista, que o objeto pequeno a está ali em cima à esquerda. Sim. Mas aí o Millet diz, vê se você acha essa frase, Tereza. Não, Qual é a deixa frase? eu aproveitar enquanto a Tereza procura. Eu Que acho que é diferente ocupar o lugar de semblante, é radicalmente diferente de fazer semblante. Porque se você diz ocupar o lugar já está marcado. E não é disso que se trata. Posso falar em cima do que você acabou de dizer, Tereza? Lógico. Ele diz assim, ele diz assim, o fazer semblante de saber se funda na antecipação, e uma antecipação é sempre duvidosa. Estou traduzindo aqui. Como é a profecia. É porque você diz Sempre se pode lugar... dizer, só um instantinho, sempre se pode dizer que uma aposta é mentirosa. Quando dizemos, por exemplo, que se vai criar uma escola duradoura, que resistirá à pulsão de morte, que trabalha todo grupo, qualquer pessoa pode dizer-nos que somos mentirosos, porque não o sabemos com segurança. Na experiência analítica, a antecipação mentirosa, a antecipação do semblante se funda em algo que, para dizê-lo de uma maneira mais sensível, os gregos já conheciam quando se fascinavam com os oráculos. Ou a que redescobriram os surrealistas julgando o oráculo. Consiste em que surge sempre um efeito de significado da relação de um significante com o outro. Qual o efeito de significado? Qual é esse efeito de significado? Aí ele diz, no estudo dos semblantes, há que referir-se bastante à clínica da psicose, porque a psicose desnuda os semblantes. A psicose faz ver o que se passa com o real do pai, quando falta o semblante do pai, o que chamamos o nome do pai. A fora-oclusão do nome do pai significa que há sujeitos para quem o real do pai não está mais velado pelo semblante do pai. Querem que continuem? Tem uma pequena frase que ele fala do semblante, do objeto A. O psicanalista faz semblante. Faz semblante de saber na experiência analítica. É isso que ele diz. A frase é essa, não é? Não. Mais adiante um pouquinho, está grifado. Eu grifei. Tá bom. Aí ele diz assim, se discute se a palavra semblante é verdadeiramente castelhana, espanhola. Sem dúvida, a expressão fazer semblante tem emprego em Baltasar Gracian. E poderia dizer que o analista faz como se soubesse para empregar a expressão como se utiliza, por exemplo, Kroeber,
quando critica o Édipo freudiano. O Édipo seria uma história como se. Creio que todos os que se encontraram no lugar do analista sabem algo desse fazer semblante de saber. E, pelas melhores razões do mundo, ou seja, para não emocionar ou para não produzir pânico no paciente. Não, Nazar não quer negócio do objeto A, fazer Mas semblante é de isso que eu estou objeto A. procurando. Porém, esse fazer semblante de saber vai mais além do sentimento vago de fazer como se soubesse. Porque não é fingir, né? Quando, na realidade, se está à espera de aprender algo do paciente. É contrário, é diferente de fingir, né? Então, o curioso é que, na experiência analítica, há que fazer semblante de saber para aprender algo. O sujeito não faz semblante porque ele sabe de alguma coisa que o analisando não sabe. Ele está falando outra coisa. Ele está falando que a transmissão se dá também na contramão, se dá do analisando para o analista. Né? Especialmente. Exatamente. Mas olha só, vamos terminar a frase aí, porque ele fala uma coisa interessante. Aonde? Ele fala uma coisa interessante, nessa frase aí mesmo. Porque que ele eu estou está vendo? Não. Aqui no nosso texto. No nosso texto. Fala aí. Porque senão a Onde? gente vai enveredar pelo semblante, aí começa a vir outras coisas. O ato analítico, então, como a topia do desejo do analista em relação ao gozo do outro, e é isso que permite um percurso analítico. Sem isso, não há análise. Mas ele vai falar em relação à instituição também. O que não implica em nenhuma dispersão exacerbada, Já que nem você está, Lindy, fala para mim. depois daquela frase do gozo do outro. Eu não estou mais achando. Está aqui, está aqui. O que não implica em nenhuma dispersão exacerbada, nem em perda perda do gume da experiência, antes pelo contrário. Porque ele tá se referindo aqui a tudo o que aconteceu também depois da dissolução da escola. Né? Isso. Então, isso não levaria o fato, não é, da transmissão, como Lacan introduz, né, de uma escola, de uma instituição lacaniana, não é? O fato do ato analítico ser a atopia do discurso analítico em relação ao gozo do outro, isso ser o motor da coisa, não vai implicar, como muitos pensariam, numa dispersão exacerbada, nem na perda da orientação da experiência, do rigor, da ética, enfim. Antes, pelo contrário. Tá, então vamos lá. Lacan, em sua EFP, a dissolução o demonstra, tentou sua efetuação ao preço, certamente, de um ensinamento, o seu, sem igual, pois que ensinamento de psicanálise fora da escola, formulado por ele em termos de análise intensiva e análise extensiva. Aí, ele estava falando disso mesmo, da análise intenção e extensão. Isso. Existe aí um nó inerente ao corte de transmissão do corte próprio ao inconsciente. Nó dos dois enigmas de Freud, que se reencontram em toda a sua obra e sinalizam a trama da psicanálise como obra de civilização, no mal-estar e na subversão que instauram, ainda mais depois de Lacan. Então, ele está falando desse corte de transmissão, né? Do corte próprio ao inconsciente, esse nó, né, dos dois enigmas de Freud, que se reencontram em toda a sua obra
e sinalizam a trama da psicanálise como obra de civilização, no mal-estar e na subversão que instauram, ainda mais depois de Lacan. Porque, sim, depois da psicanálise, né, as coisas ficam diferentes. Né? Você tem que levar em conta o inconsciente. Mesmo um leigo leva em conta a presença do inconsciente. É curioso isso. Qualquer pessoa, né, inserida minimamente no campo da cultura, ela sabe, quando se fala de Tem um exemplo, de que se trata. um exemplo interessante é que o Arnaldo Jabor, ele e mais, junto com Mascarenhas e alguns outros, estudavam Lacan. Verdade. Isso quando os analistas não estudavam Lacan no Brasil. Eles estudavam psicanálise, estudavam e se submetia à psicanálise. Por que eu estou falando o Arnaldo Jabor? Porque tudo que ele escreveu e falou na televisão e falava produzia um efeito distinto de todos os outros que falavam, porque havia o discurso analítico de uma outra ordem, de uma outra dimensão. É interessante esse corte que introduz. E abre para um novo universo de significações. É isso. Existe esse seria aí... de alguma... Pode falar. Fala, Flávia. Não, estava pensando na questão do passante, né? Nesse sentido da transmissão, né? Que teria talvez aí também esse efeito. Só isso. Aí ele diz assim... Arnaldo Jabor como transmissão, que você está pensando? Nesse exemplo é pensar nos efeitos da transmissão, né? Assim, quando no final de análise, né? Na extensão, exatamente. Isso. Ele sustenta essa função do corte, né? Exatamente. Isso. Então vamos lá. Aí eu acho que tem que repetir esse parágrafo aqui, porque ele vai se referir no parágrafo seguinte. Então, existe aí um nó inerente ao corte de transmissão, do corte próprio ao inconsciente. Nó dos dois enigmas de Freud que se reencontram em toda a sua obra e sinalizam a trama da psicanálise como obra de civilização, no mal-estar e na subversão que instauram, ainda mais depois de Lacan. Um deles é o que é um pai. Um dos nós. Que lança aos sujeitos um apelo a fundar sua existência no amor dos grupos humanos. Fala, Darlene, o que você ia falar? Não, um deles, porque ele fala que existe aí um nó, mas não existe um só, porque depois ele começa no plural, ele vai falar um deles. Um deles o quê? Um deles dos nós. O que é um pai. Aí ele diz, este imaginário do sólido se apoia num fundamento, o do mistério do pai morto, abrindo-se para a instância de uma lei que os une até para além do ódio, pois que se trata do ser. O outro, vamos tentar abordar agora. O que era a mulher? Inaugurando, para além do desejo de completude materna, o mistério do fazer desejar e o fracasso da inscrição da relação sexual no inconsciente como resposta para o sujeito diante da castração. Então, ele está falando dos dois nós introduzidos, né, evidentemente por Freud, e depois do que Lacan, não é? Aí introduz vai com a introduzir. questão, porque Freud já tinha colocado o que é um pai. É uma pergunta freudiana. Exatamente. Era a questão fundamental de Freud. Né? Isso. E aí ele Eu diria até que vou ousar em dizer que era até a questão do Freud. Exatamente.
exatamente. Então, ele está dizendo que são esses os dois nós, o mistério sobre o enigma, sobre o que é Isso, o pai, e a isso, impossibilidade da inscrição da relação sexual no inconsciente. isso, A Seriam, relação exatamente. sexual não existe. Ele está falando Isso. a partir seri- desses É, dois. porque ele está falando aqui o que que era mulher. O que Uhum. era mulher? O que é um pai coloca a impossibilidade da relação sexual, exatamente. Uhum. seriam Está falando dois, aqui. Diga, Tereza. seriam dois momentos, Zé, a questão do Das Ding, né, que é uma questão mítica, onde caberia também o que é a coisa, né? E um outro momento, que é o momento edípico, que é um pai. Seriam desses Uhum. dois nós que ele estaria falando? Eu pensei isso. Eu entendi como sendo isso. O enigma introduzido pela questão do pai, que será sempre um enigma, e a impossibilidade da relação sexual, trocando em miúdos, são O que esses dois quer, nós. o que quer uma Também. mulher O no que ponto quer uma anterior. mulher leva para a impossibilidade, e em Lacan vai conduzindo para Exatamente. a impossibilidade da Né? inscrição da Ele relação diz: sexual no o inconsciente. outro, vamos tentar abordar agora. O que quer a mulher? O grande outro, né? Inaugurando, para além do desejo de completude materna, o mistério do fazer desejar e o fracasso da inscrição da relação sexual no inconsciente como resposta para o sujeito diante da castração. É isso. Uhum, É uhum. o preço da demarcação desses dois recortes que podem ser reconhecidos os impasses da transmissão e os achados inovadores na experiência da prática cotidiana da psicanálise. Isso indica, além do mais, que o entre dois desses dois enigmas ainda não existe. Nenhum sujeito pode se originar daí, pois dizer que isso seria o real significaria, pelo lado do pai, situar este real como o umbigo do sujeito e fazer da psicanálise uma religião. E, Isso. pelo lado da mulher, fazer disso o objeto da psicanálise, o que equivaleria a situá-la como ciência, entre parênteses, a do desejo, fundamental, acabada, o que nenhuma filosofia aceitaria sustentar. Entenderam? Eu não sei se eu entendi, mas eu lembrei do Lacan no Seminário do Ato, quando ele diz que um dos seus analisandos sonha, né? Nós já passamos dessa parte aí, que ele sonha que, por que que ele não fala a verdade sobre o verdadeiro sobre a verdade? Afinal de contas, por que que ele não Isso. fala? Aí o Lacan entra na questão do ser, da filosofia e tal, e daí ele vai dizer, tudo bem, que continue me perguntando sobre o verdadeiro, sobre a verdade, mas desde que me considerem como psicanalista e não como filósofo. Então, Isso. Exatamente. justamente é disso aí que ele está falando, né? Que se sustente a verdade, não toda, não é? Porque senão a psicanálise se colocaria como a ciência do desejo, a ciência do inconsciente, Isso. o que for, Isso. né? Então, nenhuma enunciação supõe solucionar, pois que isso seria ver confundidos Eros e Thanatos, este duplo enigma de Freud para o sujeito entre existência e desejo sexual, salvo o sintoma próprio à ânsia da estrutura, ou seja, aquilo que é levado por seu sofrimento no percurso feito pelo neurótico no consultório do analista, e que se revelará como gozo depois da análise. Gozo do sujeito pelo fato de seu desejo e, mais particularmente, o do desejo do analista, quando há a passagem de analisando a analista. Item 3. Nomeação e pulsão. Vamos esclarecer nosso propósito. Qual a questão mais singular concernente à nomeação?
Para mim, o que nomeia Freud analista é o ter dado passo decisivo de subverter, a partir do campo da ciência, neuropsicologia, o que se chama de pulsão, e tê-la instalado na psicanálise de modo irreversível. Parênteses. Lacan provavelmente terá feito o mesmo com o objeto A. Fecho parênteses. A pulsão não como excesso ou falta de sublimação, mas como mínimo libidinal necessário à definição de um núcleo sexual infantil que vai ser posto à prova por ele durante toda a sua vida e toda a sua obra, a ponto de romper, acusando de desvio com qualquer um que não a aceitasse como o essencial de sua descoberta. A pulsão é a inovação significante que nomeia Freud analista a partir de sua posição de sujeito produzida por este significante. Daí o propósito de se renomear, que é o que ele falou lá no início, como o único ato de nomeação. É genial, porque numa coisa absolutamente, aparentemente besta, quando ele fala lá a pulsão e suas vicissitudes, né? Ele vai falar o que visa uma pulsão, do alvo, do objeto. Aí ele fala simplesmente: o objeto é o que há de mais variável na pulsão. Isso é maravilhoso. Isso é o ponto central. Exato. Não há um objeto. Ela pode se ancorar, e aí, no que ela vai se ancorar, não será jamais o objeto, será sempre um semblant desse objeto. Isso. Né? Mas ele diz com todas as letras. E isso rompe completamente, é isso que rompe. Com toda a psicologia possível, com toda a possibilidade de adaptação possível. Isso rompe com tudo. Ele tem razão. Que é o passe de bola, o passe cruzado na boca do gol para o Lacan botar o objeto A. Mas é lógico. Ele vai colocar aqui. Então, a bola foi entregue na boca do gol. Tereza, aqui, por que a gente não fica por aqui nesse item 3? Já são quase bom, 10 para tá 1. bom. Vamos então, da próxima vez, retomar o item 3. Eu acho melhor. Combinado. Eu acho, tá bom. Legal. Vamos parar aqui, né? Ótimo. Deixa eu ver vocês, que eu não estou vendo. Eu não estou vendo. Quem que você não está vendo? Tchau. Porque eu estava aqui lendo gente. no celular. Tá bom. Tchau, gente. Bom fim de semana. Tchau. Tchau a todos. Tchau. Para vocês também. Beijo. Tchau.